Bom, volta uma discussão que já ocorreu em outros momentos, até projeto no Congresso Nacional em outros tempos, para que haja mais ministros no Supremo. Em algumas ocasiões tentaram aumentar o número de ministros, isso pós-88, né? Que o número já variou ao longo da história, mas pós-88. E agora a discussão reaparece, o tema reaparece, o assunto reaparece, em razão de alguns parlamentares terem defendido isso. O Mourão, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, estará na nova legislatura a partir de fevereiro do ano que vem, ter defendido isso numa entrevista. E o próprio Jair Bolsonaro, embora não tenha dito vou defender, vou apoiar, vou me movimentar nessa direção, o Bolsonaro disse que pensaria no assunto e que dependeria da temperatura na corte. E aí há uma série de reações. Eu disse aqui que esse número já mudou ao longo da história, já houve variações, né? E o Supremo, com esse nome, é coisa da República, mas não o tribunal em si. Porque desde o Brasil Colônia, quando havia aquela história de algumas cortes que eram estabelecidas pelo governo português, o chamado Tribunal de Relações, criado lá em Salvador, né? Quando Salvador ainda era a capital da colônia, e com a chegada da família real portuguesa, quando eles fogem de Napoleão com Dom João VI, eles passam, claro, a ver a necessidade. A família real estava aqui, a corte estava aqui, o que levou, inclusive, depois a que o Brasil, antes, claro, de ter sua independência, deixasse de ser colônia, mas sim uma espécie de cometrópole, né? Um conceito estranho, mas que era a realidade daquele momento. Eles não poderiam tirar a metrópole de Lisboa, desautorizar Lisboa como metrópole, embora a corte estivesse no Brasil, mas estabeleceram lá Portugal, Brasil, Algarve como reino. E aí, claro, era preciso ter cortes para além das cortes que foram estabelecidas antes, durante a colônia, as cortes de relação. E já depois da independência vem a decisão de se estabelecer um Superior Tribunal de Justiça e com a independência, porque o Superior Tribunal de Justiça ainda surge com o Brasil antes da independência, ainda não independente, mas a Constituição de 1824, ela estabelece então os critérios para uma corte superior a todas, uma última instância. E o Supremo Tribunal de Justiça tinha 17 juízes quando foi instalado em 1829. 17 juízes. Quando vem a República, nós tivemos primeiro, por decreto, um decreto de 1890, e depois com a promulgação da Constituição de fevereiro de 1891, o que era Superior Tribunal e Supremo Tribunal de Justiça, esse era o nome, no último instante ali do Império, Supremo Tribunal de Justiça vira Supremo Tribunal Federal. 15 juízes, tiraram 2. Em 31, no segundo ano da ditadura Vargas, né, Vargas chega ao poder em 30, mas na verdade quase no final de 30, de outubro, meses depois, já em fevereiro de 31, Vargas decide, por um decreto, reduzir o número de ministros para 11 ministros. Essa foi a decisão do Getúlio Vargas. E assim ficou. Com essa composição que ele estabeleceu, 11 ministros, claro, havia uma
relação hierárquica entre executivo e judiciário naquele momento, porque era uma ditadura, né? Então havia uma relação hierárquica e isso levou a uma revisão 30 anos depois, já na ditadura militar, porque a Constituição de 34 mudou a denominação para Corte Suprema, mas a Carta de 37, que é a radicalização da ditadura Vargas, né, com o Estado Novo, restaurou o nome Supremo Tribunal Federal. Mas não houve mudança no número de ministros, de juízes. Aliás, a palavra ministro vem exatamente na chamada Era Vargas. Porque, convenhamos, não é um nome adequado, né? Eles não são ministros. E na Era Vargas houve a mudança de nome e depois a retomada do título Supremo Tribunal Federal. Na década de 60, antes da ditadura, há a mudança para Brasília, claro. O Supremo vai para Brasília. Continuam 11. E aí, no início da ditadura, nós tivemos algumas mudanças. Um ato institucional, famoso AI, né? O mais famoso deles é o famigerado AI-5, mas o ato institucional número 2, que é de 1965, aumentou o número para 16. Então, era mais uma mudança. Houve um período com 17, um período com 15, um período com 11, e aí, no ato institucional número 2, eles passam para 16. Sempre decisão do Executivo. Sempre decisão do Executivo. Um ato institucional. Ninguém perguntou para o Supremo. E no governo Getúlio da mesma maneira. Aliás, foi o Getúlio que criou o Tribunal Superior Eleitoral, né? Que o Alexandre de Moraes diz que tem, já na sua origem, ali, um histórico de defesa da democracia. Imagina, ele foi criado numa ditadura. E, claro, ao longo do tempo, foi sofrendo as devidas mudanças até que finalmente ganha a autonomia necessária. O que não significa que tenha ganhado a competência, a eficiência necessárias. Mas então, em 65, eles passam para 16 juízes. Antes, sempre o número ímpar. 17, 15, 11, até pela ideia de que, vamos tentar evitar a possibilidade de empate. É claro que a possibilidade permanecia, porque se um ministro faltava, você teria um número par de juízes votando. E o empate era possível. Um número ímpar, não. E o governo militar, no entanto, decidiu, ali no segundo ano da ditadura, decidiu que haveria um aumento para 16 ministros. Ficava, então, a possibilidade de um empate, mesmo com todo mundo presente. E aí veio a ideia de o presidente da corte ter o voto decisivo, né? Então, se houvesse um empate, o voto dele seria decisivo, mesmo ficando ali 8-8. Né? Pois bem, só que ainda no governo militar, em dezembro de 68, que todo mundo sabe, foi o momento do AI-5, o ato institucional número 5. No ato institucional número 5, eles aposentaram 3 ministros. E, portanto, ficaram 13. E, posteriormente, no AI-6, de fevereiro de 69, quando o AI-5 ainda era um bebezinho ali, ele restabeleceu o número de 11 ministros. O AI-6. Então, o ato institucional número 5, o, repito, famigerado AI-5, havia decidido pela aposentadoria compulsória. Mas não havia dito, a partir de agora serão tantos ministros, não. Foi só no AI-6 que eles determinaram que voltaria aquele número que arbitrariamente o governo Getúlio estabeleceu. 11 ministros. Por que 11? Para coincidir com um time de futebol? Por que 13? Por que 15? Por que 17 antes?
Por que 16 estabeleceu a ditadura em 65? Por que voltou para 11, a própria ditadura? Qual a base técnica para qualquer um desses números? Não há. Nos Estados Unidos são 9 na Suprema Corte. Pois bem, com a redemocratização e a volta do papel do Congresso como fundamental para determinar esse tipo de coisa, porque isso nunca deveria ter partido do Executivo. É compreensível que no pós-independência, e é óbvio que antes da independência, quando o Brasil já não era colônia, mas dividia ali o status de metrópole com Portugal, era compreensível que fosse uma decisão do poder de fato e de direito. O rei e depois o imperador, já na independência. Mas na República, é uma obviedade que esse número deveria ter sido sempre estabelecido pelo Congresso. Mas isso em situações normais, né, de democracia. E no Brasil, os períodos democráticos, eles têm sido exceção. Aliás, esse período pós-85, ele é o mais longo. Né? A longevidade desse período, mesmo com ameaças, com incidentes, com derrubada de presidentes e tal, mas não instalou-se uma ditadura. Mas toda a história republicana brasileira, ela tem longos momentos de exceção. Na prática, a exceção é o período democrático. Getúlio Vargas, que ficou 18 anos no poder, mas 15 desses 18 como ditador. Mais ou menos, né? Já nos anos 40 foi perdendo poder, até 45, mas de 30 a 42, um ditador com plenos poderes. E claro, 21 anos de regime militar. Além de medidas autoritárias, fechamento do Congresso e tal, que ocorreram antes da mudança institucional, que é a chegada de Getúlio ao poder, em 30. Antes disso, desde os primórdios da República, com Floriano Peixoto, o segundo presidente, as pressões sofridas por Deodoro. Então, a período de liberdade plena, ou algo próximo disso, mas de democracia, né, de ausência de um poder ditatorial, esses períodos, eles foram, na história republicana brasileira, eles foram a exceção. Agora, de 85 para cá, isso muda. E há esse período longevo, né, sem uma ditadura. Mas é interessante a gente ver essa história. Sempre foi o Poder Executivo que determinou. Haverá 15, haverá 17, haverá 16, haverá 11, haverá 13, volta para 11. E agora há essa discussão sobre aumentar o número de ministros do Supremo. E aí, há 3 discussões. Há uma discussão saudável sobre o porquê, qual a motivação para a mudança, qual a intenção e qual o resultado. O que seria provocado por essa mudança? Quais as consequências dessa mudança? Ao longo do tempo, não é daqui 2 anos, daqui 4 anos, mas daqui 20, 30. Tendo o Brasil o modelo que tem para a escolha dos ministros, que é uma cópia do modelo americano. O presidente indica, o Senado rejeita ou aprova. Não é? E a diferença é que lá o sujeito foi aprovado, tomou posse, é vitalício, a não ser que ele não tenha condições mentais de continuar julgando, isso fique claro para os próprios colegas, os próprios pares. E ele pode, é óbvio, é evidente,
qualquer um deles pode falar, tô fora, vou me aposentar. Isso é um direito natural, indiscutível. Mas, no Brasil não. Há o período vai variar conforme a idade que o sujeito entra no Supremo. Ele tem de ter mais de 35 anos, até 65 anos, não pode ser mais que isso, para entrar. E aí pode ficar até completar 75 anos, eram 70, agora 75. Mas, qual o impacto? Essa é a primeira discussão. E qual o motivo? À toa, alguém falou, pô, não sei, tô achando que é pouca gente. Não é isso, né? Mas é bom que, por exemplo, o Bolsonaro, que diz estudar a ideia, o Mourão, que defende a ideia, e alguns parlamentares que também a defendem, é bom que eles saibam que essa mudança pode beneficiá-los imediatamente, porque você vai ter mais nomes para indicar, né? Claro, essa é a ideia, essa é a motivação. Mas depois, no rodízio que sempre se espera na democracia, né? Entre os partidos, entre as correntes de ideias, outros que são oponentes do atual governo terão essa mesma oportunidade. Senão você fica calibrando a opinião conforme a circunstância. É o caso da Erundina. A Erundina, ela, há muito tempo, apresentou um projeto nessa direção. Isso em 2013. À época, ela estava no PSB. E sabe quem estava junto com a Erundina no projeto? O Collor. Figuras tão distintas, né? Tão diferentes entre si, oponentes um do outro na política. Eles apresentaram propostas que previam o aumento do número de ministros de 11 para 15. O número é sempre arbitrário, não há uma explicação técnica. Não, funciona melhor. Vou provar para vocês que com 15 o número de ministros tornará a vida dos juízes muito melhor, porque haverá uma distribuição desses processos, serão mais 6 juízes, então haverá um desafogo, os ministros terão menos processos, cada um deles, e poderão ter uma produtividade maior, um trabalho melhor, poderão estudar mais, ler mais a própria Constituição, as grandes referências da doutrina jurídica no mundo. Hoje eles não têm tempo para nada. É um argumento. Mas o número em si é aleatório. Bom, se é assim, por que não 17? 19? Não é? Haveria uma distribuição ainda maior. Não há uma base técnica para um número específico. Para aumento ou para diminuição, sim. Você pode apresentar argumentos técnicos. Mas não essa história de um número específico. 15 é o número ideal. Não, não é. 13, 17. Não é? O número ímpar é melhor. Exatamente para você reduzir a possibilidade de um empate. E aí muita gente reagiu. O Celso de Mello, por exemplo, que é um opositor ao Bolsonaro e depois da aposentadoria, aquilo que ele já vinha fazendo nos últimos meses, ele soltou de vez a língua e a pena e falou a pretensão de Bolsonaro e de seus epígonos. Há um uso aqui discutível da palavra epígono. Tem a perversa e inconstitucional, atenção, finalidade de controlar o Supremo e de comprometer o grau de plena e necessária independência para os magistrados e os corpos judiciários devem possuir. A independência que os magistrados e os corpos judiciários devem possuir. Ele achar que é perversa é uma opinião subjetiva dele, pessoal, não tem o que discutir.
Mas quando ele diz que é inconstitucional, aí é outro papo. Aí entramos no terreno da objetividade. Mudar o número de ministros é ou não é inconstitucional? O Marco Aurélio, que inclusive disse que vai votar no Bolsonaro no segundo turno, ele disse que votaria no Ciro no primeiro turno e no Bolsonaro no segundo turno. Ele disse que a intenção dos bolsonaristas é saudosismo puro da ditadura. Foi o que afirmou o Marco Aurélio Mello. O Jorge Zabud, professor de Direito Constitucional da PUC, disse à BBC Brasil que a ingerência direta do Executivo ou Legislativo para aumentar ou diminuir a quantidade de vagas na Suprema Corte é medida de caráter autocrático e pode ser caracterizada como constitucionalismo abusivo. Ou seja, aqui ele não fala em inconstitucional. Olha só. Mas há juristas que discordam. Às vezes até não gostam da ideia, mas discordam que haja inconstitucionalidade. Mas o mais impressionante é quando alguns juristas, inclusive gente que esteve no Supremo, fala em cláusula pétrea para o número de juízes. Olha só onde chegamos. Cláusula pétrea. Por quê? Da onde tiram isso? Da independência dos poderes. Essa é uma cláusula pétrea. A independência dos poderes. A base da democracia, com independência e sem qualquer hierarquização na relação de executivo, legislativo e judiciário. Nenhum deles pode prevalecer permanentemente. Cada um tem seu papel, claro, em questões constitucionais. A palavra final é da Suprema Corte. Aquele projeto da Erundina tinha um ponto muito interessante, que era limitar a ação do Supremo àquilo que deve ser. Ou seja, só discussões sobre o que é, o que não é constitucional. Hoje ela está contra, porque o projeto vem do outro lado. Mas dizer que é cláusula pétrea, não, mas a independência dos poderes, mas espera aí, não foi o Supremo que determinou o seu próprio número. Foram os constituintes, poder legislativo que se fez constituinte. E antes, sempre o poder executivo. A corte portuguesa, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, depois o executivo no início da República, Getúlio Vargas em 31, Getúlio Vargas em 37, o governo Castelo Branco, depois o governo Costa e Silva, depois a junta militar e, por fim, os constituintes de 88. Em nenhum momento essa decisão é uma decisão que, onde está escrito que é uma decisão que cabe aos próprios ministros do Supremo. Vamos aumentar aqui, estamos com muito trabalho. Vocês não acham que vai ser mais legal com 15? Acho que os julgamentos serão mais justos? Teremos mais ideias, mais gente preparada aqui discutir? Não, em nenhum momento. E cá entre nós, não deve mesmo caber ao Supremo decidir quantos ministros deve ter o Supremo. Não deve caber aos ministros do Supremo essa decisão. Mas nem ao governo, ao executivo. Isso é papel do Congresso Nacional. Então, se uma PEC é aprovada, alguém vai dizer que ela é inconstitucional porque é cláusula pétrea? Não tem cabimento. Mas o que precisamos mesmo não é reduzir para 9. É uma ideia.
9. Aumentar para 13, para 15. Dar ao presidente a possibilidade de, no mandato dele, colocar mais gente. Isso é mesquinho. Isso é mesquinho. E é a marca da política brasileira, a mesquinharia. O importante é que o Supremo funcione bem e cumpra seu papel. Mas aí, nós temos muitas razões para pedirmos mudanças. O Supremo não tem funcionado bem, ao contrário do que pregou na semana passada o Gilmar Mendes. Mas qualquer hora voltaremos a esse tema, a relação entre o Supremo e a Constituição. Ronald.